Então Jesus ensinou para os seus discípulos sobre honestidade. Veja bem como ele diz aqui em Mateus capítulo 5, de 33 em diante. Ele diz sobre falar com honestidade. Capítulo 5, 33 até o 37. Vou ler. Né? Jesus falou aos seus discípulos: também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor o seu juramento. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, e nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. O que disto passar vem do maligno. Jesus estava explicando para os seus discípulos, que vem junto com a sessão que a gente tem ensinado sobre o sermão da montanha. Jesus sentou o monte e começou a ensinar. Estava lá sentado uma multidão e depois estava lá os discípulos que se chegaram mais próximo. Então ele estava falando para esse povo. E também tinha fariseus e os escribas, que sempre davam um jeitinho de cumprir a palavra de Deus conforme eles queriam. Eles acrescentavam a palavra de Deus, eles tiravam. Era conforme eles mesmos pensavam. Né? E eles conheciam a Bíblia, eles conheciam o Antigo Testamento, porque eles eram estudiosos da palavra. Mas, como Jesus diz que eles fazer o que eles falam, mas não fazer o que eles fazem. Porque eles falam, mas não fazem. E aqui, então, nessa sessão de ensinos, Jesus diz sobre os juramentos, né? Ele diz: também eu vi que foi dito aos seus antepassados. Lá no Antigo Testamento, as pessoas juravam. E era normal jurar em nome de Deus. Né? Quando jurava em nome de Deus e ao Senhor, né, era obrigado a cumprir o voto. E isso Deus deu lá no monte com Moisés, quando ele estava para entrar na terra de Canaã. Ele deu essas leis, como eles deviam proceder, como deveriam agir quando estivessem em terra estranha. Então eles poderiam votar, fazer o seu voto, os juramentos, as promessas em nome do Senhor. E outro detalhe, não podia quebrar esse voto. Não importa o que eles tivessem feito a promessa. Às vezes a gente faz promessas precipitadas e quando vai ver, puxa, não vou conseguir cumprir. Ah, é para Deus. Não é bem assim. Quando faz uma promessa, temos que cumprir. O diferente aqui é que ele falou que lá foi dito isso, né? Lá assim, também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente para com o seu Senhor os seus juramentos. Às vezes a gente tem o costume de falar: juro por Deus, juro por essa lâmpada, juro que caia um raio do céu se não for verdade o que eu estou falando. Naquela época era necessário fazer os votos e também cumprir. Não quer dizer que não devemos cumprir. O que Jesus quer dizer, né? E aí, lá já logo no versículo 34, lá de Mateus 5, diz assim: eu, porém, vos digo, de modo nenhum jureis, nem pelo céu, por ser o lugar de Deus, o trono de Deus, onde ele mora. E não jurareis pela terra, porque é onde ele descansa os pés. E você não pode jurar nem por você mesmo. Você é dono de você até certo ponto.
Porque você não tem condições de mudar o seu cabelo por uma cor natural para outra cor. Você não pode falar, seja branco, agora, ou seja preto. Não tem, porque nós não temos esse poder. Quem somos nós para ficar jurando por Deus ou ficar jurando por qualquer outra coisa? Tem gente que faz juramentos absurdos, mas a gente não é nada, a gente não depende do Senhor. Então, como que eu devo agir? Né? Diz a palavra de Deus. Como eu devo agir? Né? Quando fizer um voto ao Senhor, o juramento, para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo a tua, tudo que prometeu fará. O cumprimento das nossas promessas deve agir, deve acontecer. Hoje em dia, antigamente as pessoas falavam do fio do bigode, mas hoje em dia não podemos confiar na palavra, por isso que é necessário avalista, é necessário ter outras pessoas para cumprir nossos votos, nossas promessas. O que Jesus quer dizer? Que nós sejamos pessoas de palavra, honesta, que cumpra o que prometeu, não só para ele, mas para todas as pessoas. Fala, eu vou pagar, tem que pagar. Eu fiz um voto para o Senhor. Às vezes a gente tá lá todo, eu vou fazer um voto para o Senhor, se ele fizer algo, eu vou fazer isso e aquilo. E acaba que Deus concede a bênção e não faz, né? Ou se Deus me der isso, eu vou na igreja toda vez. Agora eu vou fazer. Cumpra com o seu voto. Cumpra com a sua promessa. Não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Os fariseus, eles tinham o costume de fazer agora, como o voto deveria ser cumprido, o que eles faziam? Se jurasse em nome de Deus, era obrigado a cumprir. Se não jurasse em nome de Deus, não era obrigado a cumprir. Aí Jesus diz, não jureis por nada. Não jureis. Não jureis pelo céu, que é onde é o trono de Deus. Não jureis pela terra, que é onde ele descansa os pés. E como então deve ser? Eu não devo jurar. A palavra de Deus diz, aí Jesus continua no 36, né? No 37, desculpa, no versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Que a sua palavra seja sim, quando não, quando não. Não precisa ficar jurando. Outra coisa, seja uma pessoa que de palavra, não quebre suas promessas. Você fez promessa para alguém, você precisa cumprir. Às vezes você fala assim, a pessoa não vai lembrar. Deus não está sabendo de tudo. Que a nossa palavra seja sim, sim. E quando não, não. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 12. Desculpa. Tiago 5. Ele continua com esse mesmo pensamento de Jesus. Tiago 5 diz assim, 5:12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para que não cairdes em juízo. A ilustração que eu contei no começo da moça que cultivou e não saiu flor nenhuma, porque ela foi honesta. Ela foi honesta de falar para o príncipe que não cultivou e de levar o vaso vazio. E as outras flores, cada uma mais bela.
Aí, o que elas demonstraram? Não são honestas, não importa. Às vezes a gente quer cobrir as nossas falhas com algo bonito e não mostra a verdade. E naquele texto diz que a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Usar sempre de verdade. Não importa a situação for. Hoje em dia é tão fácil as pessoas mentirem, ou às vezes disfarçar, né? E como que nós temos agido no nosso dia a dia. Agora, dentro das nossas casas, vai ser mais fácil nos conhecermos melhor, né? Então, que você que está aí pensando em tudo que está acontecendo, lembra que Deus sim guarda, Deus protege, tudo está no controle do Senhor. Mas você tem sido honesto, tem cumprido com as suas promessas. Se você precisa jurar, é porque já não está certo. Ou se a minha palavra precisar de algum juramento, é porque eu já estou sendo desonesta. Se a minha palavra é sim, a pessoa pode confiar. Se é não, é não. E se é algo a mais que isso, vem do maligno. E é sério, né? Então, nós cristãos e não cristãos possamos ser pessoas de palavra. E Deus abençoe vocês.